Romanos 3:31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Um dos motivos que nos levou a elaborarmos esse estudo e se observa aqui a respeito dessa palavra é a questão é o fato de nos depararmos com situações, tanto na ministração da palavra como também no ensino, que muitas vezes, por não conhecermos o significado de algumas terminologias na Bíblia sobre o conceito hebreu, então se restringe ou normalmente se associa esses termos somente com a tradução do nosso idioma no caso, né? Mas isso eu falo de um modo geral. Então aqui nesse versículo, por exemplo, nós temos dois términos importantes. E um desses términos aqui, ele gera muita confusão, ele gera muita discrepância, que é o término lei. Então aqui nós temos dois, que é lei e fé. Então Paulo fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé. Então nós temos aqui duas terminologias muito importantes que é bom entendermos para que nós possamos compreender o que de fato a Bíblia está falando a respeito desses termos. Então, por exemplo, quando nós analisamos o Antigo Testamento, lá o que é chamado, na verdade, de Antigo Testamento, porque na verdade trata-se das Escrituras Sagradas, mas então houve um tempo na história em que a igreja romana ela dividiu as Escrituras em Velho e Novo Testamento. Então, mas como se é entendido entre o cristianismo, quando é analisado o Antigo Testamento, lá nós não encontramos a palavra fé, mas encontramos a palavra hebraica emuná. Então, quando nós analisamos sobre esse aspecto, nós temos uma riqueza muito grande em cima da palavra traduzida para o português fé. Então a palavra emuná, ela significa fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, permanecer, segurança. Então isso vai muito mais além do que simplesmente a palavra fé que nós encontramos nas nossas traduções. A intenção não é falar sobre fé, sobre emuná. Só estou dando um exemplo. Então essa palavra, ela é derivada do verbo amã. E justamente esse verbo tem o significado de firmeza, de resistente, ou seja, aquela pessoa que não é demovida, ser fiel, é ficar firme, assegurar-se, ou seja, é perseverar, confiar, acreditar. Tudo isso são sinônimos do significado, da raiz dessa palavra. Então, conforme nos foi ensinado através das Escrituras, que emuná é um dom que vem de Deus e não vem de nós mesmos. Portanto, sendo um dom, qual que é o objetivo dele? É o fortalecimento da congregação, bem como também a edificação pessoal do próprio crente. E é nisso que surge então a pergunta, como que se dá essa edificação? Então, uma resposta simples: mediante o exercício constante, para que esta fé
esta emuná possa ser algo real em nossa vida. É assim que houve na vida de Abraão. Abraão recebia de Deus e praticava, recebia de Deus e praticava. Mas eu só estou citando esse exemplo para podermos adentrar sobre o que nós queremos falar. O estudo dessa palavra é sobre a palavra lei. Por quê? Porque essa palavra, lei, ela tem sido muito incompreendida. Ela tem sido muito confundida, muitas vezes, por lideranças, por ministérios que não conhecem o significado dessa palavra sobre o contexto hebreu. Então não é uma questão de vontade própria às vezes. Não, até eu mesmo me confundia muito com essa palavra. Eu achava que Paulo estava falando a mesma coisa. Mas a necessidade de estudar a palavra de Deus foi por causa disso. Porque, por um lado, se afirmava que a lei era santa, justa e boa. Por um lado, Paulo falava que sobre a maldição da lei. Então ficava um negócio meio estranho, né? Se a lei era santa, justa e boa, como que Paulo, no outro lado, afirmava que havia uma maldição na lei, como se a lei fosse maldita? Então, diante disso é que nós fizemos essa pesquisa, né? Mas nós vamos precisar ler mais alguns versículos para que possamos entender o que é, aonde nós podemos chegar nesse entendimento. Eu quero deixar bem claro que não se entenda que eu estou dizendo aqui que nós, a igreja, o cristão, temos que viver na lei propriamente dita. Eu vou explicar isso no decorrer do estudo. Mas o que eu quero explicar é a respeito dessa confusão que se faz em cima dessa palavra. E é preciso que nós venhamos a entender esse término lei, para saber quando é que Paulo estava falando da lei de Deus e da lei dos homens. Então, nós vamos entender isso no decorrer do tempo. E vamos entender como que essa lei foi aplicada no nosso coração. Então, nós vamos abrir a nossa palavra aqui, e mesmo em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, nós vamos ler o versículo 7 e o 12. Né? Vamos abrir aqui, vamos ler. Então está escrito assim, o versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Agora nós vamos ler o 12. De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Pronto. Agora nós vamos abrir a nossa palavra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Efésios 6, 2. Então aqui está escrito, vou ler o 1 também. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E agora nós vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Nós estamos lendo esses versículos para que possamos entender o estudo. 1 Timóteo 1, 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Então, agora Romanos capítulo 8, versículo 2. Então está escrito, porque por meio de Cristo Jesus,
A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pronto. Então aqui é possível nós entendermos e compreendermos pelas palavras de Paulo, irmãos, que há diversidades de leis na Bíblia. Realmente Paulo ele menciona muito o termo lei, principalmente nas cartas, essas duas cartas, Romanos e Gálatas, né? Então quer dizer, de maneira, tem hora que Paulo fala isso de uma maneira profunda, difícil de se entender, como o próprio Pedro disse. Em outros termos ele fala de uma maneira clara, ou seja, ora dificultosa no entendimento imediato, né? Porque nesse caso aí muitas vezes seria necessário se aprofundar na palavra, de pesquisar mais, mas há momentos também que se entende claramente o que Paulo está dizendo. Então aqui nós temos uma visão que Paulo ele estabelece a diversidade de leis, mas ele sempre realça uma que é a lei de Deus, que é também conhecida como a lei moral, e mostra a caducidade de outra lei, que é a lei cerimonial, que era uma lei constituída de sacrifícios, de ofertas, circuncisão, de dias de festas. Quando eu me refiro a dias de festa, eu não estou dizendo a festa no caráter profético, mas aquelas festas que foram dadas ao povo com um aspecto profético, mas que eles faziam aquilo como uma liturgia. Bom, então, boa parte dos cristãos de hoje crê que a lei de Deus foi abolida quando Cristo morreu na cruz. Bom, isso aí ocorre porque esses mesmos cristãos aplicam o termo lei, que é encontrado nas Escrituras, como a definição de todas as leis da Bíblia. Então, quer dizer, não há uma sanção, uma separação delas. E ainda há uma discordância, que haja uma distinção entre as mesmas. Então, tudo se resume como se pensa na lei de Moisés. Então, ou seja, admitir que o problema todo está aí. Que quando nós admitimos que a Bíblia só apresenta uma lei, e que tudo que Paulo está falando é a lei de Moisés, não havendo uma distinção entre elas, é o mesmo que dizer que a Bíblia é um amontoado de contradições, né? Porque de fato existem as leis providas de Deus que foram enunciadas, que foram escritas e entregues por Moisés. E entre elas está essa lei cerimonial, que era constituída de um ritual que os judeus deveriam praticar até que viesse o Messias. Isso está lá em Êxodo 24:7, está lá em Deuteronômio capítulo 31. Então, os descendentes de Abraão, eles foram cativos no Egito. E o clamor das suas aflições foram ouvidos por Deus. E Deus se lembrou da aliança que ele fez com Abraão. E resgatou assim o povo do seu opressor. E fez deles o quê? Oráculos, guardiões dos estatutos divinos. E ao mesmo tempo, testemunhas do poder criador de Deus para as demais nações. Então esses rituais cerimoniais que Deus estabeleceu simbolizou para aquele povo o Evangelho, como também o Novo Testamento para nós é o Evangelho. Então aquela ordenança, como as ofertas, como os holocaustos, como os sacrifícios, os dias de festa específicas, os deveres sacerdotais, tudo isso que foi registrado na lei de Moisés, na lei cerimonial, e não na lei de Deus, que é a lei moral, todo esse cerimonialismo representava o quê? Cristo. Todos os estatutos e leis cerimoniais que eram realizados pelos judeus apontavam para quê? Para Jesus.
Então todas as coisas realizadas ali representavam o sacrifício, o perdão, a salvação, que foi realizado por Jesus, representava a obra do Senhor. Então quando nós pesquisamos nas Escrituras, nós vamos encontrar vários tipos de leis, por exemplo. Tem a lei acerca dos altares, tem a leis acerca dos servos, tem as leis acerca da violência, leis de propriedade, leis civis religiosas, leis de alimento, que é a lei dietética. Então, sim, diversas leis para os sacerdotes. Então, o que aconteceu? Em um dado momento, essas leis elas foram substituídas por tradições. E Jesus, em um certo momento, ele diz para aqueles que o estavam seguindo, né? Porque vos digo, né, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus, no capítulo de Mateus. Então, quando nós pensamos em escribas e fariseus, o que nós pensamos? Porque até mesmo aqueles que não são leitores assíduos das Escrituras costumam ter uma palavra em mente logo quando pensam em fariseus. São o que? Hipócritas, né? E claro que Jesus também pensava a mesma coisa deles. Mas o que muitas vezes poucos sabem é o motivo central para Jesus considerá-los dessa maneira. Então Jesus, assim como os antigos profetas, defendia a necessidade de obedecer o padrão moral da lei de Deus. E esse padrão foi dado a Moisés, foi revelado a Moisés. Então os fariseus, assim como os inimigos dos antigos profetas, eles tratavam a lei do Antigo Testamento como uma coisa irrelevante. Ou seja, para eles era algo assim insignificante. E ao ponto deles substituírem a lei de Deus por um padrão moral diferente. Né? Ou seja, em vez deles refletirem, de meditar na lei de Deus para compreender, para extrair as implicações do que ela diz, o que os escribas e fariseus estavam continuamente buscando? Meios de anular a obrigação de cumpri-la. Então eles eram conhecidos como os grandes mestres da lei em Israel, mas na realidade o que eles eram? Grandes transgressores. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas. Eles tinham vindo de Jerusalém e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Né? Pois eles não lavam as mãos quando eles comem. E aí Jesus diz para eles: vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Né? Ali estava uma questão que, como nós lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 2, que Deus havia ordenado, né, que deveria se prestar honra ao pai e à mãe. E até mesmo quem maldissesse o seu pai e a sua mãe era morto. E aqueles fariseus, eles estavam invalidando essa lei do Senhor. Porque eles ensinavam que aquilo que poderia ser dado ao pai, ser dado à mãe, né, era ofertado a Deus e colocava os pais numa situação de extrema necessidade. Então a lei de Deus manda que o homem honre o seu pai e sua mãe. Então quer dizer, isso é uma obrigação tão séria que Jesus aqui ele citou o fato de que somente amaldiçoar os pais era um crime passivo de capital. Né? Então isso está lá em Levítico capítulo 20. Qualquer que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Então assim, era algo muito sério. Então a honra em questão aqui envolvia a necessidade de sustentar os pais no momento da dificuldade financeira. Principalmente quando eles já estavam na velhice. Mas aí o que os escribas e os fariseus estavam fazendo? Eles estavam negligenciando isso em nome de uma causa santa. Ou seja, aquilo que seria usado para sustentar os seus pais
estava sendo ofertado a Deus. Então, quer dizer, por ser uma oferta a Deus, eles acreditavam que estavam fazendo algo sublime. Mas o que Jesus fez? Jesus não mediu palavras, falou com eles, hipócritas. Porque obedecer a Deus significa fazer o que a lei manda, e não inventar votos e ofertas como meras tradições que impede o povo de cumprir o que a lei de Deus mandava. Então, o que os escribas e fariseus mais queriam era o quê? Uma demonstração pública, né, de quanto eles eram piedosos, espirituais. O que eles queriam era glória humana, o que eles não queriam era obedecer a Deus. Bom, se eu fosse tocar no assunto das aplicações desses ensinos para a nossa vida hoje, eu iria tomar mais tempo nesse estudo, mas eu não vou fazer isso. Mas cada um deve avaliar este ensino e ver como que muitas vezes nós mesmos estamos procedendo nos dias de hoje. Mas eu vou seguir o estudo na língua da palavra mesmo, para que não se tome muito tempo. Então, o que eles não queriam era o quê? Obedecer a Deus. Então, foi por causa disso que lá no Sermão da Montanha, Jesus avisou que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o maior problema dos escribas e fariseus era que eles amaram mais a glória do homem. Eles não estavam se importando com a glória de Deus. Por quê? Porque todo o sistema de religião do escriba e fariseu era centralizado na busca pela glória humana. A preocupação deles não era o que Deus exigia, mas era o que os homens iriam achar. Por isso o sistema moral não era fundamentado na lei de Deus, mas era fundamentado nas tradições humanas. E aí no final do Sermão da Montanha, Jesus ele anunciou ali a diferença crucial entre os que verdadeiramente servem a Deus e os que somente chamam pelo seu nome. Então, quer dizer, é um estágio de iniquidade. Porque Jesus falou que nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? E ali Jesus traz algumas advertências, né, para os que estavam ali ouvindo. Então, aí nós precisamos entender que Jesus dá uma repreensão muito grande ali. Ele fala assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se lermos lá, é isso que está escrito. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Bom, no grego bíblico, a palavra lei é nomos. Isso é no grego. A palavra iniquo é anomos. Então, iniquidade é uma anomia. Iniquidade e anomia significa o quê? Sem lei. Então, iniquidade é estar sem lei. Então, a semelhança dos escribas e fariseus, todos que praticam iniquidade são aqueles que quebram, que rejeitam a vontade de Deus, né? Que foi revelada na sua lei. Então, naquele dia eles serão rejeitados. Então é importante observar que Jesus posicionou-se claramente a favor da lei que foi dada a Moisés. É isso que eu estou nesse estudo fazendo essa separação. Porque Jesus disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Às vezes nós não prestamos atenção no que a palavra de Deus está dizendo. E nós associamos muitas vezes o versículo, muitas vezes a palavra, com o que nós achamos no nosso conceito, no nosso entendimento. Não precisamos entender que Jesus ele defendeu firmemente a palavra de Deus. O que significa isso? Significa que Jesus considerava o Pentateuco como realmente escrito por Moisés, inspirado por Deus, e normativo para a sua própria vida, para o seu ministério. Porque ele afirmou: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Irmãos, isso nem aconteceu. Então ele ainda frisou: até que tudo se cumpra.
Será que nós estamos entendendo isso que Jesus está falando? Para podermos dizer que a lei de Deus foi terminada, que a lei de Deus acabou na cruz? Fica uma coisa meio estranha. O próprio Jesus fala isso. Então, ou seja, ele falou que aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele que observasse e ensinasse, seria considerado grande no reino dos céus. Irmãos, que mandamento era? Não tinha. O Novo Testamento não tinha sido escrito. Jesus estava falando de quem? Da Torá e dos profetas. Precisamos entender que lei significa instrução. Lei significa ensino. Então, Jesus ele rejeitou veemente as ordenanças humanas e as obrigações impostas apenas pela tradição judaica. Né? Então, quer dizer, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Né? Eu não vou falar sobre esses agora, esses grupos, porque tomaria tempo. Mas uma hora a gente pode falar sobre esses grupos separadamente para que possamos entender o que cada um pensava e entender o que Jesus enfrentou no seu tempo. Mas nós vamos dar sequência para que possamos entender o que é essa tradição, o que Jesus lutava, o que Paulo lutava, e que muitas vezes se usava a terminologia de lei, mas que Paulo não estava se referindo à lei de Deus, Jesus não estava se referindo à lei de Deus que foi dada a Moisés. Então nós vamos falar um pouco sobre a tradição oral, primeiramente, porque essa é a parte mais importante, né, desse estudo. Porque dentro desse momento agora a gente vai enfrentar, né, algumas terminologias um pouco mais complexas. E é isso que tem causado muita controvérsia ao longo da história e que tem feito com que as palavras de Paulo e do próprio Senhor Jesus sejam tão difíceis de entender. Então nós vamos entrar numa parte complexa da carta de Paulo aos Gálatas. E vamos estar explorando essa palavra também no livro de Romanos. E ali nós vamos ver algumas coisas que são ditas e que Paulo expõe que muitas vezes nós não entendemos. E ali nós vamos ver Paulo falando sobre as obras da lei, o jugo da lei e debaixo da lei. Então há muita ênfase. Muitas vezes eu posso falar na palavra Torá, né? Porque nós precisamos entender que o conteúdo do Evangelho é a Torá, ou seja, é a lei de Deus. Sem a lei, o Evangelho ele é vazio. Não é? Por quê? Porque precisamos entender que tudo aquilo que os apóstolos, tudo aquilo que Jesus falou, foi termos, foi profecias, foi tudo aquilo que está escrito na lei e nos profetas, como o próprio Jesus disse. Em muitas passagens. Então, nós vamos ver uma palavra ali em Gálatas, muito importante, que nós vamos compreender essa diversidade que Paulo fala na palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra lá no livro de Gálatas, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 11 ao 13. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção e lessem com calma, lessem com tranquilidade, para entender o que Paulo está falando e o que nós vamos falar. Então Paulo, o título,
aqui está assim: Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui a hipocrisia como fruto de religião, né? Então, esses versículos aqui, Paulo denuncia a hipocrisia. E é uma hipocrisia que se manifesta como fruto de religiosidade. Então, qual classe de hipocrisia a palavra se refere aqui? Está dizendo que Pedro estava com gentios, e quando chega os da Judéia, que eram os da circuncisão, o que Pedro faz? Ele se aparta e se faz como que não estivesse ali, ou seja, como se não estivesse misturado. Então, por que Pedro agiu assim? Acaso a lei proíbe que um judeu coma com gentios? Isso aí está proibido pela lei de Moisés? Claro que não. Mas vamos lembrar de uma situação que está lá no livro de Atos, capítulo 10, quando o centurião romano Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro estava orando no terraço de sua casa, e ele teve uma visão. E essa visão apareceu para Pedro 3 vezes. E Pedro via toda a classe de animais imundos. E então Pedro escutou uma voz que dizia a ele, Pedro, mata e come. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, não, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca, não tenho comido coisa imunda. Então Pedro ficou pensando o que haveria de ser aquela visão, por que ele recebeu aquela visão. Por quê? Porque Pedro conhecia a lei de Moisés. Pedro, ele sabia e ele andava nessa lei, ou seja, de não comer animais imundos. Então ele não entendia por que ele foi pedido que comesse. Ele ficou ali meditando por que essa voz mandou eu comer alguma coisa que a lei diz que é abominação. E quando nós analisamos essa passagem, o tema não é a comida. Então não era isso que a voz estava pedindo. Então o próprio Pedro ele não entendeu, ele ficou confuso. Então até aquele momento Pedro não entendeu o que se referia àquela visão. Então até que chegou o momento em que ele foi à casa de Cornélio, ele disse, agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Então a interpretação daquela visão era o quê? Não tinha nada a ver com comida. Tinha a ver com pessoas, né? Então quando Deus disse para ele que ele não deveria chamar de comum o que ele havia limpado, ali Deus estava falando de pessoas estrangeiras, de gentios, que o Senhor havia de ingressar ao seu povo, que Deus havia de purificar. Quem eram essas pessoas? Eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, que haviam se misturado entre os povos da terra. E que no final, Deus haveria de limpá-los. Talvez essa palavra possa ser um pouco confusa para você, ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também uma hora eu vou fazer um estudo sobre isso. Tenho estudado muito sobre isso. Mas nós vamos entender o que são essas ovelhas. Então, Pedro disse, vocês sabem quão abominável é para um varão judeu entrar na casa de gentio e comer com eles. Mas por que Pedro disse isso? Pedro disse isso por causa da tradição judaica, não era porque isso estava escrito na lei do Senhor. Então, eram as leis dos rabinos que proibiam
que algum judeu comesse com o gentio. Então, dessa maneira, se algum judeu fosse comer com um gentio, ele comesse alguma coisa indevida. E aí os rabinos estipularam que para evitar que isso acontecesse, que um judeu se contaminasse com alimentos, ele não entrasse nem na casa de um gentio. Então Pedro estava comendo com um gentio. Estamos vendo que naquele momento ali, Pedro já havia entendido, e que naquele momento Pedro ele saiu de debaixo das regras, das tradições judaicas. E naquele momento, quando ele estava comendo com gentios, aí chega algumas pessoas da circuncisão. Ou seja, chegam os religiosos. E o que Pedro faz? Ele se aparta, porque ele se sentiu intimidado. Então, é por isso que Paulo vem e repreende a ele e fala assim: eu vejo que você não está andando retamente conforme a verdade do Evangelho. Olha essa palavra que Paulo falou para Pedro. Conforme você não está andando retamente conforme a verdade do Evangelho. Então, estamos dando conta? Ou será que Paulo estava falando de duas coisas? Porque a partir desse momento aqui, vai introduzir-se dois sistemas religiosos. Vai introduzir dois sistemas teológicos. Vai introduzir dois sistemas espirituais diferentes. Então Paulo fala assim: mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Então ele disse isso na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo teve que dizer isso para Pedro. Agora, observe bem essa palavra que Paulo fala. Quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho que Paulo estava se referindo? É Mateus? É Marcos? É Lucas? É João? O Evangelho de João? É os Romanos? É os Colossenses? É Gálatas? É Efésios? Irmãos, nada disso tinha sido escrito. A única verdade do Evangelho que havia naquele momento era a lei do Senhor. A lei escrita. E a lei escrita não proíbe que se coma com o gentio. O não comer com os gentios foi estabelecido pelo sistema rabínico. Foram eles que estipularam essas coisas séculos depois. Então, por um lado, Pedro já não estava submetido a essas regras, mas quando chega as pessoas influentes, Pedro vai e se intimida. Então Paulo repreende a Pedro. Né? Então, o que são essas leis rabínicas? Isso é um registro, quando nós pesquisamos isso, é um registro de discussões rabínicas que pertence à lei, ética, costumes e história do judaísmo. Então, ou seja, isso é um texto central para o judaísmo rabínico. Eu estou me referindo a quê? Ao Talmud. Então, quando Paulo fala, quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, e ele diz a Pedro, na presença de todos, que Pedro, como judeu, vivendo como gentio e não como judeu, por que estava obrigando os gentios a viverem como judeus? Então é daqui que vem o término judaizar. Mas o que é judaizar? Porque normalmente, atualmente, qualquer pessoa que trate de guardar algo da lei de Moisés, por exemplo, como os que guardam o sábado, vamos supor, por exemplo, que usam kippá, que usam talit. Então, automaticamente, dentro do pensamento cristão tradicional, e eu vou falar essa palavra porque é o cristão tradicional, ele já diz logo que a pessoa está judaizando. Mas o que é judaizar? Então vamos ver um pouquinho apenas do que é judaizar. Não tem como entrar também nesse assunto. Ok?
Vamos ler lá em Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas capítulo 12. Versículo 1, está escrito assim: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então lá em Mateus capítulo 23, nós já vimos que Jesus ele repreendeu os fariseus porque disse a seus discípulos que não fizessem como eles faziam. Porque eles estavam tirando o quê? O espírito da palavra. Eles estavam colocando barreiras, cargas, porque eles estabeleceram um sistema rabínico que anulava a lei, que anulava a lei de Deus ensinando os mandamentos de homens. Né? Então, como o próprio profeta Isaías, ele fala. Então, assim, nesse momento, nós vemos que Paulo já havia entendido e viu que Pedro estava duvidando, ou seja, que Pedro estava cambaleando. Porque, por um lado, né, tinha a pressão da sociedade, dos homens, das autoridades. Então, por isso que Paulo repreende a Pedro de tal maneira. E, atualmente, né, nos próprios dias de hoje em Israel, a maioria dos judeus, eles não são observantes. Eles são religiosos de alguma maneira. Porém, no nível prático da religião ortodoxa, somente alguns são. Somente uma minoria vive como judeu ortodoxo, porque a maioria não. Então era o caso de Pedro aqui. Pedro não era observante a esse nível. Mas aí a questão toda é por quê? Porque Paulo era. Paulo era fariseu. Então Pedro ele queria naquele momento ali dar a impressão de que ele também guardava as práticas judaicas. Embora Paulo era um fariseu, embora Paulo era um observante da lei, mas Paulo entendia o propósito, Paulo entendia a visão, Paulo entendia a dispensação que ele recebeu em Cristo Jesus. Porém, Pedro ele queria apenas dar uma impressão de que ele também guardava as práticas judaicas. Então, que pressão nós podemos ver que ele deu aos gentios naquele momento, quando ele vê que chegaram esses religiosos e Pedro vai e se aparta. Então a impressão que Pedro causou a esses gentios era uma impressão ruim. Então, o que eles puderam pensar ali naquele momento? Porque assim nós podemos fazer como eles. Então é por isso que Paulo repreende a Pedro e confronta a Pedro. Então é como se ele dissesse a Pedro: você não deve fingir, porque você não é um religioso. Pedro, você não vive com eles. Então, para quem é que Paulo está dando esse exemplo? Por que Paulo teve que repreender a Pedro? Por causa dos novos na fé. Para que essa atitude de judaizar não fermentasse os novos na fé. Por que obriga os gentios a judaizar? Então, judaizar é diferente de guardar a lei do Senhor. Porque o judaísmo ele já havia se convertido em um sistema de religião que incluía muitas outras coisas que nós vamos ver na medida do estudo. Então aqui em Gálatas 2,15, vamos ver lá que Paulo ele dá uma palavra. Ele fala assim: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Então, ou seja, nós somos judeus por natureza.
Né? E é aqui que entra uma das frases mais importantes e muitas vezes incompreendida, que é o que está escrito aqui no versículo 16. Sabemos que ninguém é justo, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então aqui, esse tem sido um dos versículos muito mal interpretados na história da fé. Né? Porque qual que é a diferença entre as obras da lei e a fé em Jesus? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. O que a teologia diz? Né? Tradicionalmente, como que se interpreta esse texto? Porque muitas vezes é interpretado que as obras da lei é a obediência à lei de Moisés. Então, a simples vista parece que Paulo está dizendo é que o homem não é justificado pela obediência à lei de Moisés, que é a lei de Deus, senão pela fé em Jesus. Então parece que são duas coisas opostas. Tratar de obedecer à lei de Moisés é o oposto à fé em Jesus, segundo o ensino. Mas aí nós temos que ver qual que foi a fé de Jesus. Não é? Que diz aqui: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então precisamos compreender uma coisa aqui muito importante. Que há muitas coisas na Bíblia que não foi entendido nem pelo judaísmo, nem pelo cristianismo, até um certo tempo. Então, por um simples detalhe, a frase obras da lei, nem os teólogos cristãos, nem judeus, quando estudavam a palavra, quando liam a palavra do Senhor, principalmente a carta de Gálatas, que Paulo está se referindo, eles não entendiam o que significava essas obras da lei. Porque esta frase, obras da lei, ela não existe na literatura rabínica. Quando eu me refiro à literatura rabínica, é o Mishnah, o Gemara, o Talmud, o Midrash. Então muitos diziam, bom, então ele está se referindo à lei de Moisés. É por isso que até hoje mesmo no meio cristão, na pregação da palavra, se traduz essa lei como uma coisa só. Mas quando é que foi a oportunidade de se esclarecer isso? Quando é que os estudiosos da palavra conseguiram esclarecer isso? Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Foi a partir desse momento que se soube ao que Paulo estava se referindo quando ele dizia obras da lei. Então o manuscrito do Mar Morto é um dos mais grandes achados da história das Escrituras. E o que é mais interessante e curioso é que eles foram encontrados justamente quando se estabelece o Estado de Israel. Então, esses manuscritos foram descobertos por um grupo de pastores que estavam em busca dos seus animais e acabaram encontrando em umas cavernas os vasos cerâmicos contendo os rolos de papiro. Então, quer dizer, isso eram porções da Bíblia hebraica, né, com exceção do livro de Esther, do livro de Neemias. Ali havia também os manuscritos de livros apócrifos. Então, os manuscritos do Mar Morto
eles são de longe a versão mais antiga do texto bíblico. Alguns falam de 1000 anos, outros de 2 antes, né, que o texto original da Bíblia hebraica, que recentemente é usado pelos judeus. Então veja bem que nesse tempo, quando se encontra esse documento tão valioso, nos parece muito surpreendente, né? Porque justamente quando Deus regressa o seu povo à sua terra, esses manuscritos, eles aparecem e são descobertos de uma maneira incrível. Então muita coisa aconteceu até que se desse conta de que o que havia nesses manuscritos eram cópias de textos das Escrituras, de textos dos profetas, né? Os manuscritos mais antigos encontrados da Torá. Então, quer dizer, foram escritos também da época de Jesus, de uma comunidade chamada os Essênios, né? E que ali foram encontrados tratados dessa comunidade. E aí dentro desses escritos se encontrou todo o manuscrito em que o título dele era As Obras da Lei. Então era um tratado que usa a mesma frase que o apóstolo Paulo utilizou nas suas cartas. E que isso só passou a ser conhecido mesmo a partir de algum tempo, né? Essa frase Obras da Lei, era impossível saber ao que estava se referindo até que esses manuscritos foram encontrados. Então, em todo comentário, né, ao achado desses manuscritos, o Mamoto não se tinha um entendimento do que significavam essas obras da lei, até que se achou isso. Então levou-se um processo bastante longo, né, para publicar o conteúdo. Se você buscar essas informações, você pode descobrir que isso não foi algo tão simples, né? Isso é esclarece a contradição de Paulo, porque isto é que se nós não entendemos esses princípios, fica muito difícil entender as cartas de Paulo. Acho que foi isso que Pedro se referiu. Havia algumas coisas muito difíceis de se entender nos escritos de Paulo. Então, todas essas obras da lei é um tratado. E esse tratado, que são todas essas obras da lei, se chama Shulchan Aruch. Ou seja, é um resumo da maneira que um judeu deve viver. Veja bem, é um resumo da maneira que um judeu deve viver. Então, nele está escrito que Moisés recebeu a Torá escrita, assim como a sua interpretação. Então, e em cima disso, Moisés transmitiu de maneira verbal ao seu discípulo Josué. Josué transmitiu aos juízes, que seguiu até a chegada do profeta Samuel, e daí diante todos os profetas que lhe sucederam, até chegar ao sacerdote Esdras, que fundou uma assembleia com 120 eruditos, depois foi substituído pelo Sinédrio, foi uma assembleia de 71 membros, e que esses permaneceram até a chegada de Jesus. E posteriormente, até depois da destruição do templo de Jerusalém, houve um rabino chamado Yohanan ben Zakkai, que foi discípulo de Hillel. E esse rabino fundou um centro rabínico para perpetuar o estudo dessa Torá oral, que é a Torá que foi transmitida de boca a boca, segundo eles, que ficou completamente compilada, né, nos escritos que é conhecido hoje como Talmud. Então, a Suprema Corte do povo judeu, quando Deus outorgou a Torá ao povo judeu lá no Sinai, Deus ordenou que se constituísse um sistema de tribunais para que se preservasse a justiça, que se executasse as leis, e que ele havia transmitido a Moisés. Então a missão dessa Suprema Corte era manter e ensinar o judaísmo, julgar os atos do homem perante Deus e, sobretudo, perante o seu semelhante. Então,
nessa situação, o que então se resume essas obras da lei? É a Torá oral, ou seja, a Torá que foi transmitida de boca a boca. Então esse tipo de terminologia somente se conhece quando conhecemos o judaísmo, quando nós estudamos a história do povo. Então Paulo, obviamente, sendo um judeu, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, por sua vez, descendia de Hillel, que fundou uma dessas duas grandes escolas de pensamento dentro do judaísmo farisaico, e todos esses rabinos que foram depositados dessa tradição oral, que segundo o judaísmo foi transmitida por Moisés, ou seja, que Moisés não recebeu somente a lei de Deus escrita, senão que ele também recebeu a maneira como se deveria guardar cada mandamento. Então, por exemplo, nós não encontramos escrito os detalhes de como guardá-los. Então, os judeus eles não tinham esse detalhe escrito. Porém, de acordo com a tradição oral, Moisés recebeu especificamente o que fazer e o que não fazer. E essas leis do que fazer e do que não fazer, ele transmitiu a Moisés oralmente. E Moisés a Josué e daí por diante. Foi transmitindo de pessoa a pessoa como se deveria guardar o mandamento. Por exemplo, o Shabat, o sábado. Tem que ser feito, o judeu que guarda o Shabat, ele tem que fazer isso de acordo com as regras que foi transmitida a Moisés oralmente. Então, atualmente, isso está escrito no Talmud. Todas essas regras, ou seja, a maneira, e esta maneira se constitui no que é entendido entre eles como uma halachá. E isso significa literalmente o caminho. Então a halachá são leis de vida prática, que são extraídas das interpretações rabínicas da Torá escrita. E é por isso que nós podemos entender que quando um rabino tomava um discípulo, lhe dizia que ele deve tomar a sua halachá, que ele tomasse o seu caminho. A sua interpretação, como foi chamado naqueles dias lá no livro de Atos, a seita dos nazarenos. Como é que se chamava a seita de Jesus, segundo o livro dos Atos? Dos nazarenos, ou seja, a seita do caminho. Não se chamava a seita de um caminho, senão o caminho. Por quê? O que foi que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o caminho. Então, o que significa isso na mente hebreia? Eu sou a interpretação, é eu que trago a interpretação correta. E é por isso que Jesus disse: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Ou seja, eu não vim para mudar, senão para cumprir. Depois ele diz: ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Acaso Jesus está mudando o que Moisés disse aqui? Claro que não, irmãos. Então o que está tratando dessa palavra quando Jesus diz, porém eu vos digo? Está dizendo que Jesus vem explicar qual é o espírito da lei. Não somente a letra que estava sendo mal interpretada, senão que Jesus também veio dar a interpretação correta da lei. Então, quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, sigam a minha interpretação, sigam o meu padrão, sigam a mim. Por que isso? Porque havia a tradição, havia as obras da lei, e que os rabinos queriam que o povo seguisse a interpretação que eles haviam dado da lei que Deus havia dado a Moisés. E então Jesus vem e mostra um outro padrão. E aí nós precisamos entender também que dentro desse conceito de lei oral estava o costume ou a tradição que foi adotada pelas comunidades. E costume também é lei na mente hebreia. Então, por exemplo, quando
houve aquela questão lá entre Jesus e os fariseus, o costume de lavar as mãos de maneira ritual antes do alimento. Tem a referência que está lá em Marcos. Então eles perguntam a Jesus, por que os seus discípulos não guardavam os costumes? Por que os seus discípulos não guardam os costumes? São costumes que se seguem em Israel e que se adaptam em outras comunidades. Outro exemplo da lei oral são que não poderia se tocar em nada que causasse fogo, porque se transgrediam o mandamento. Então nós vemos que foram criadas com uma boa intenção, mas nós vemos que o costume logo, o que aconteceu? Ele ficou mais forte que o amor. E aí, isso passou a fazer mais, se tornou mais lei do que a própria lei de Deus. E nessa situação se perdeu o espírito do mandamento que Deus havia dado a Moisés. E aí, com o tempo, a religião se converteu em um sistema de tradições e costumes. E ficou e ofuscou os mandamentos de Deus. Né? Então, vamos ler aqui em Colossenses uma palavra que está lá no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 23. Colossenses 2. Versículo 20 ao 23. Está escrito assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência, sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo aqui, o que ele está falando? Paulo aqui não está falando da lei de Deus. Paulo aqui está falando das leis que proibia tocar certas coisas. Paulo está falando aqui, dizendo para a comunidade de Colossenses que eles não se submetessem a esses preceitos, que tinham uma certa sabedoria. Né? Mas se eles quisessem fazer esse culto, que eles não tratassem de impor isso. Né? E lá em Mateus, quando os fariseus arguiam a Jesus dizendo por que os discípulos transgrediam a tradição dos anciãos, se eles não estavam lavando as mãos quando comiam, então isto se converteu em uma tradição, né, o lavar as mãos de uma maneira ritual, porque essas coisas elas seguem sendo feitas dentro do judaísmo ortodoxo. Então, são eles que impunham essas tradições. E aí Mateus 15 não está tocando no termo de alimentos, mas está falando do ritual, está falando da tradição. Então Jesus, ele dá uma repreensão, né? Por que vocês então transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? E aí nós precisamos entender que a palavra tradição em hebraico é a palavra takaná. Então essa é uma promulgação legislativa dentro da lei judaica. Então houve um momento, né, em que estas tradições dos rabinos estavam por cima do que estava escrito na lei de Deus. E aí que começou os problemas. Então, cada vez que eles questionavam Jesus ou criticavam seus discípulos, que eles estavam transgredindo a lei dos rabinos, e que dentro do seu entendimento, ou seja, do entendimento dos rabinos, essa lei deles era tão válida como a lei que Deus deixou escrita e entregou a Moisés. E então, para um rabino, não existe diferença
entre a lei escrita e a lei oral. Tem o mesmo valor, tem o mesmo nível. Então, na perspectiva deles, tem que se obedecer a ambas. Mas aí, para quem já leu o livro A História dos Hebreus, o historiador Joséfo, ele disse lá, eu não me lembro agora qual foi o livro e a sessão, ele disse lá que os fariseus haviam introduzido práticas recebidas dos seus antepassados, que não se encontram nas leis de Moisés. E é por isso que os saduceus, né, apesar de eles serem também uma seita, e que também foram contra Jesus, mas eles se opunham aos fariseus em questão de que se deveria obedecer apenas à lei escrita. Então nós vemos aqui que os saduceus eles não aceitavam a tradição. José diz que no particular se produzia muitas discussões, ou seja, porque a classe rica ela se inclinava para os saduceus, enquanto os fariseus eles contavam com a aceitação do povo comum, da multidão. E aí nós podemos entender que não eram todos os fariseus que estavam bem aferrados às tradições. Por exemplo, a vida de Nicodemos, né, que creu em Jesus, embora ele continuou, né, a guardar as tradições, mas ele creu em Jesus. Então, quer dizer, ainda que ele, talvez com um bom intento, né, de certa forma até sincero, com o desejo de guardar essas tradições, pensando em estar agradando a Deus e em estar servindo a Deus, mas aqui a verdade é que tudo isso era apenas tradições. Então a pergunta é, o que é que disse a lei escrita acerca da lei oral? Então o que é que Deus fala acerca da lei que os rabinos impuseram? Porque nós somente temos duas opções, né? Porque o judaísmo ortodoxo diz que Deus entregou a Moisés a interpretação da lei, que é a lei oral. Então, se é assim, então Jesus desobedeceu aquilo que Deus ordenou. Se efetivamente Deus deu essa lei a Moisés, né, que é a interpretação da lei escrita, então nesse caso os fariseus estariam certos. Então vamos ver o que a Escritura fala a respeito disso. Vamos abrir a palavra lá em Deuteronômio capítulo 12. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Aqui. Versículo 32. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma dessa palavra. Aí à frente, no capítulo 13, vamos ler só o versículo 4. A parte: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Então aqui nós estamos vendo que Deus está dando uma ordenança para que nós venhamos a cumprir os seus mandamentos, né? Tudo que Ele ordenou não deve ser nem acrescentado nem diminuído. Agora, lá para frente, no capítulo 27, capítulo 27,
capítulo 27, eu estou aqui lembrando. Aqui, no versículo 26, está escrito dessa maneira: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Agora é um outro versículo que... está aqui. Versículo 8. No capítulo 27, versículo 8. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Bom, há inúmeros versículos na palavra que fala a respeito da lei que foi dada a Moisés. A lei de Deus foi dada a Moisés, ela foi escrita. Então nós vamos ler alguns também. Então aqui nós lemos muito claramente que Deus disse todas as palavras desta lei. Então, o que Deus disse para Moisés fazer com essas palavras que ele havia recebido? Escreverás. Então aqui, esse segmento que os rabinos impuseram já começa a cambalear. Então é por isso que Paulo ele combate veemente essa lei dos rabinos, defendendo a lei de Deus, assim também como Jesus. É nisso que eu quero dizer a respeito da separação, quando Paulo fala da lei de Deus e quando Paulo está combatendo a lei, mandamentos de jugo. Então, lá em Josué, também capítulo 8, vamos ler lá. Josué 8, 34. Vou ler, podemos ler o 33, mas eu vou ler o 34. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Então aqui nós vemos nesse versículo que Deus... será que Deus deu outra lei que não se escreveu? Aqui, a lei que Josué leu é a lei que estava escrita no livro. Então é claro que não. A Escritura diz que não, porque tudo que Deus deu a Moisés se escreveu. Então, o que a história do povo de Israel diz conforme a isto? Lá no livro de 2 Reis, há uma palavra que fala que o furor do Senhor ele se acendeu contra o povo porque os pais não deram ouvido às palavras do livro para fazerem conforme tudo aquilo que estava escrito naquele livro. Então, irmãos, como é que nós servimos a Deus? Como é que nós podemos estar de acordo com o que Deus quer que façamos? Obedecendo a Ele. E o profeta Ezequiel, ele faz uma lembrança da história do povo. E lá ele fala de dois tipos de leis. É lá no capítulo 20. Então ele, na sua
o seu desenrolar com o povo, com a palavra de Deus, ele fala assim, ó, as que hoje te dou, as leis que hoje te dou e te vai produzir vida, porém se, como vocês não quiseram, eu te dou outra lei, e será uma letra que vai nos matar. Então, a que lei Ezequiel está se referindo? A lei que vai produzir vida era o que Deus havia dado a Moisés, que tinha sido escrito. E qual que era a lei que iria matar? Era a lei dos homens. Era a lei das nações. E esse tem sido o aio que Paulo fala lá no livro de Gálatas. O aio que Paulo fala lá não é a lei de Deus, que foi um jugo, que foi o que conduziu o povo. Esse é um mal entendido, porque transfere para a lei de Deus que o homem estava sob o jugo da lei e se referindo à lei de Deus. E trata isso como o aio. Não é. O aio é isso aqui que Ezequiel está falando. Que era a lei que matava, a lei que era um jugo, que era a lei dos homens. Ele estava se referindo às leis dos homens. Isso nós vamos estudar mais à frente. Então esse tem sido o aio que tem nos levado até Jesus. Porque antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos sobre qual jugo? Dos nossos pais, sobre as leis dos homens. Éramos conduzidos desta forma. Então eu quero terminar aqui essa primeira parte do estudo, porque é muito grande, não dá para colocar tudo em um vídeo. Mas eu vou fazer o outro vídeo dando sequência a esse estudo. E eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que agora nós, como igreja, temos que cumprir a lei de Deus na caducidade da letra. Ou seja, conforme muitas vezes se pensa, porque nós cumprimos a lei do Senhor em Cristo Jesus. Porque Ele cumpriu. Ele completou toda a lei. E agora, nós não deixamos de cumprir a lei de Deus. Nós a cumprimos por meio de Jesus. Porque quando recebemos o Espírito, essa lei de Deus, não a lei de tradições, ela foi escrita no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então isso nós vamos ver mais adiante. E nós vamos dar sequência a respeito desta aliança que foi feito com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 31. Deus abençoe. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.